Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gebedune, Religião Sem Mistério. Eu sou Abé Isolá de Ogum e no vídeo de hoje falaremos sobre Obatalá. Esta é uma divindade que amo profundamente e com a qual tenho uma grande ligação. Nosso objetivo é aprofundar o entendimento sobre o culto africano, desmistificar alguns pontos e apresentar uma visão que praticamos e ensinamos aqui em nossa casa, a qual tem se mostrado eficaz. Longe de querer ser o dono da verdade, meu intuito é compartilhar um conhecimento que tem dado certo. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Gebedune, Religião Sem Mistério. Obatalá, o grande rei de branco e o mito da criação. Você já parou para pensar em quem moldou a primeira forma humana? No panteão iorubá, essa responsabilidade cai sobre um orixá de paz e pureza. Mas sua história é cheia de poder, criação e sim, até mesmo uma queda. Prepare-se para desvendar a fascinante trajetória de Obatalá. O reinado de Obatalá, divindade e realeza. Obatalá é uma figura central na cosmovisão iorubá, com sua origem enraizada na Nigéria, a terra iorubá. Ele existe em duas esferas principais, como divindade primordial e como rei humano de Ilé-Ifé. Como divindade, Obatalá é o primeiro orixá criado por Olodumaré, o Deus Supremo. Sua missão é crucial, moldar o corpo dos seres humanos, o barro, sendo Olodumaré o responsável por lhes conceder o sopro da vida, Emi. Ele é a encarnação da pureza, da paz, da criação e da ética, detentores do axé criador. Seus seguidores se vestem de branco, Funfun, simbolizando essa pureza. Historicamente, em Ilé-Ifé, a cidade sagrada iorubá, Obatalá foi um dos primeiros governantes, Obá. Seu reinado ancestral e sem um dado cronológico preciso, inaugurou uma importante linhagem de realeza. Impressionante, não é? Ele é a personificação da ordem. Mas diga-me, o que vocês acham que é mais difícil, criar a vida ou manter a paz? Deixem a resposta nos comentários. A queda do reinado, o erro e o destronamento. A narrativa da queda de Obatalá é dupla, abordando tanto a falha divina na criação quanto a perda do poder político. 1. A queda na criação, o mito. Obatalá foi encarregado por Olodumaré de criar a terra firme usando o saco da criação. No entanto, por um erro de protocolo, ele não fez as oferendas devidas a Exu. Exu, então, provoca-lhe uma sede intensa. Obatalá bebe o vinho de palma, Emu, e se embriaga. Enquanto Obatalá dormia, seu rival, Oduduá, aproveitou a chance de pegar o saco da criação e completar a tarefa de formar o mundo. Essa embriaguez superada na perda da missão foi fornecida para Oduduá, que foi fornecida para Oduduá. Obatalá, então, focou na missão de moldar os corpos humanos. 2. A queda na política, o fato histórico político. No plano político do Ilé-Ifé, a queda se deu pela consolidação de outra linhagem. A sucessão original, que era rotativa entre as linhagens de Obatalá e de Obalufon, Ogbogdorim, foi interrompida por um golpe. O golpe foi prolongado por Lajamissan, um descendente de Oranfé. Esse evento marcou a consolidação da linhagem de Oduduá no poder de Ifé. O que rompeu depois? Mesmo sendo destronado como rei humano, Obatalá não perdeu sua relevância. Pelo contrário, ele ascendeu como a divindade primordial e o orixá da ética, com seu culto e templos permanecendo fortes, honrando-o como criador das formas e o guardião da moralidade. Gente, preciso contar um segredo. Existe uma entidade misteriosa e poderosa chamada o algoritmo do YouTube. Diz a lenda que, para acalmá-lo e fazê-lo entregar nossos vídeos para mais pessoas, precisamos fazer uma oferenda de likes. Então, por favor, ajudem nossa causa. Deixem um like para agradar o grande algoritmo, inscrevam-se para entrar no nosso clube secreto e ativem o sininho para receber as senhas. Feito isso, podemos voltar ao nosso estudo, agora devidamente abençoados. É uma lição profunda.
Até mesmo a maior das tarefas pode cometer um erro por não respeitar um protocolo simples. Esse mito nos ensina que a humildade e o respeito às regras são inadequados. Qual regra na sua vida você não pode de jeito nenhum esquecer? Pense nisso. Desmistificando a relação Obatalá e Oxalá. É sentido crucial. Obatalá e Oxalá não são exatamente a mesma coisa, embora a confusão seja comum e compreensível, especialmente no Brasil. Obatalá, ou Orixanlá, significa o grande orixá, o rei do pano branco. Ele é a raiz, a divindade primordial, o arquétipo do criador das formas. Oxalá, ou Orixalá, é na verdade um título genérico para as diversas descobertas funfun, brancas. É um nome que engloba Obatalá e suas manifestações, como Oxalufã, o velho, mais próximo do Obatalá primordial, e Oxaguian, o jovem guerreiro. O fato real: a confusão surge porque Obatalá é o mais antigo e puro de todos os orixás brancos. Ele é o oriçá funfun por excelência. Em suma, Obatalá é um Oxalá, mas o termo Oxalá é uma categoria mais ampla que homenageia o princípio da criação e da pureza, personificado por Obatalá. Obatalá no oráculo de Ifá, os Odus. Obatalá é reverenciado em todo o sistema de Ifá, o oráculo Yorubá, pois ele é o dono das cabeças, Ori, e o princípio da criação. Os Odus são os signos do oráculo que narram histórias, Itãs, sobre ele. Odu Osafum menciona Obatalá como legislador e organizador da vida religiosa. Neste Itã, ele dá a ordem para que Oxum inicie o primeiro ser humano no culto dos orixás, contando com a assistência de Orunmilá, Exu e Ozain. Odu Egiogebe e outros, Obatalá é figura central em consideráveis Itãs que abordam a criação, a ética e a justiça. Nesses textos sagrados, ele é sempre reverenciado como o rei do mundo, fonte de tudo o que é puro, sábio e ordenado. Obatalá é tão importante que tem a seu nome em vários capítulos do livro da vida Yorubá. Falando nisso, qual orixá ou divindade você acha que estaria no seu Odu de hoje? Aquele que te diz: atenção, hoje o dia é de paz, mas não confie em bebidas de palmeira. Antes de encerrar este vídeo, tenho 2 convites especiais para vocês. O primeiro é para que assista ao nosso vídeo completo sobre Olodumaré, um conteúdo fundamental para o seu conhecimento. O segundo convite é para você que tem curiosidade em aprender sobre Exu e seus mistérios. Convido a todos para conhecerem os reinos e mistérios de Exu. Portanto, não perca a nossa próxima aula, onde vamos mergulhar nos reinos de Exu. Eu aguardo vocês lá. Até a próxima e axé a todos! Gibedune, religião sem mistério.